E aí, com rede social, eu consegui ter mais alcance. Eu me tornei uma pessoa mais produtiva. Ao invés de dar aula para 30, eu tô dando aula para 10 mil. E isso porque eu consigo escrever bem. Até no final do meu livro eu boto um esboço do que seria aquela educação que eu gostaria de dar, por exemplo, para Maria Tereza, pensando fora escola, né? Eu gostaria que ela fosse muito boa em algumas coisas. Primeira delas, né? Teria que ser boa em leitura, porque é difícil escrever bem sem ler bem. Sim. Então a pessoa tem que ser capaz de interpretar texto, e hoje em dia a gente vê que essa habilidade está em falta. Difícil. Vários conflitos acontecem por conta Porque o disso. povo leu Interpretação errado, de né? texto. Interpretou bem, escrever bem, teria que ser bom em fazer redação e matemática básica. Isso para mim seria o trivial, né? O trivium lá de trás dos antigos, né? Que eles tinham educação em trivium e quadrivium. O quadrivium seria o quê? Eu acho que é importante ter uma boa oratória, principalmente em rede social. Todos aqui se expressam bem, por isso nós estamos nessa mesa e não gravando um podcast sobre por que não tivemos sucesso na internet, que ninguém veria. Outro ponto é que, se você quer construir algo grande, você vai ter pessoas trabalhando junto com você. Então é interessante conseguir entender essas pessoas e também dar uma direção para que todos possam colaborar juntos. Eu citei o Ray Dalio falando que o livro dele é uma bosta, o Princípios, mas aqui, fazendo um contraponto, ele escreveu um outro livro, que é o Princípios para Entender a Ordem Econômica Mundial em Transformação, alguma coisa assim. E esse é muito bom. Ele é um cara que ele é meio prolixo, ele coloca muita coisa, mas ele tem umas ideias lá muito interessantes. Ele fala, por exemplo, que quem enriquece geralmente são pessoas dotadas de um nível educacional interessante. Ele não fala que isso é faculdade, são pessoas que se educaram, que colaboram em torno de um mesmo objetivo, ou seja, não é uma pessoa fazendo tudo sozinha, geralmente ela arranja mais gente para fazer. E elas conseguem algum tipo de inovação, não necessariamente tecnológica, mas uma inovação em processos, por exemplo, dentro de uma economia onde elas têm a certeza de que elas terão acesso aos resultados do trabalho delas. Ou seja, o lucro realmente será delas, não vai ser algo usurpado por uma outra pessoa. Então, educação é mega importante para isso. Se você conseguir também botar os outros para colaborar em torno do objetivo... Total. Sim. E aí, os últimos 2 pontos, educação financeira, para entender os números da empresa, o que você vai fazer com o seu dinheiro. E o outro é que a pessoa tem que ser boa em vendas também. Você pode ser um excelente orador, mas você pode não ser capaz de convencer os outros, né? De como aquilo que você oferece é importante. E ainda colocaria mais uma competência. A gente tá falando das hard skills aqui, né? Pelo menos para mim, e eu percebo que no meu entorno, quem consegue quebrar esse código também, junto a essas outras competências, é quem consegue dar um salto, que é a capacidade não só de interpretar texto, subtexto, mas a capacidade de interpretar dados. Hoje, se eu não soubesse interpretar os dados, se eu não tivesse essa competência, eu não teria feito o que eu fiz, porque a gente depende muito dos algoritmos. Então, se você não entende essas sutis mudanças nos algoritmos ou para onde que está indo a tendência de um YouTube, de um Instagram, ou até mesmo de vendas, ou se eu for colocar grana numa mídia, por exemplo, se eu não tiver essa competência, né? Dificilmente você vai conseguir crescer também. E vale para vendas a mesma coisa, né? Pô, eu tô vendo onde eu preciso colocar mais esforço para ter mais resultado. Dá um exemplo prático. Quando eu comecei o Me Poupe, era um blog, não era um canal no YouTube. Porque eu estava na TV e diziam que se eu tivesse um canal no YouTube eu ia ser demitida. Na época eu ainda não queria ser demitida, né? Então eu ficava com medo. Então eu falava, vou fazer um blog que minha cara não aparece, tá, beleza. E eu acompanhando ali dia a dia, né? O crescimento do blog, quantos acessos, etc. Aí eu comecei a trabalhar com SEO, comecei a pesquisar SEO, que palavras-chave, comecei a buscar parcerias. Fiz parceria com o Dinheirama, né? Do Conrado Navarro, tal, blá, blá. Até que eu comecei a fazer o canal no YouTube ali, né? Sozinha e tal. E comecei a fazer cálculos, né? De quanto tempo eu dedicava para ambas as mídias e quanto resultado em número de acessos cada um me trazia. E aí eu comecei a perceber que o mesmo tempo dedicado a ambos, o YouTube me trazia 4, 5 vezes o resultado. Então, me pareceu o correto a fazer, diminuir o tempo que eu estava dedicando a blog, até que em determinado momento eu parei de dedicar 100% do tempo ao blog e deixei isso, quando eu tiver uma equipe, a gente retorna, caso seja necessário, e passei a dedicar 100% do meu tempo àquilo que o dado estava mostrando que fazia mais sentido. Alocação de recursos. Alocação de recursos. Então, para mim, esse também é uma competência fundamental. E aí, só queria trazer uma soft skill, né? Que, ou seja, aquelas competências mais emocionais e tal, que para mim tudo isso que a gente está falando aqui não vai funcionar nada se você não tiver algo que os atletas têm muito, que é de você ser ruim.
naquilo que você quer ser bom um dia por um tempo. Nunca vou esquecer as pessoas falando, mas é porque você tem uma oratória muito boa, tá lá. Cara, minha oratória era péssima. Eu queria porque queria ser repórter de TV, mas eu era, tipo, estagiária de uma assessoria de imprensa e eu tinha que falar que amava jornalista. E eu chorava todo dia, eu falava, que porra de vida é essa? Enfim. E aí eu queria porque queria ser repórter e apresentadora, descobri que tinha um curso de locutor noticiarista no Senac, fui fazer o tal do curso. Segunda aula, a professora falou, para. Ela falou, é assim. E eu já era repórter da TV Jockey, não entrevistava cavalos. E aí ela falou, para tudo, no meio da sala, assim, cheia. Ela falou, é assim que você fala na TV? Eu falei, é. Ela falou, péssima sua locução. Não consigo escutar uma palavra do que você disse. Péssimo, pode sentar. E ela tava certa? Pra mim, ela tava. E foi graças a isso, falei... Que você melhorou, que você vai calar a tua boca. Aí fiquei sabendo que, tipo, sei lá, 10 anos depois, ela me usava como case pros outros alunos da Natália Arcuri. Minha aluna. Fui eu que moldei. Sempre foi ótima. Então, mas é isso, você precisa sustentar o quão ruim você é. Porque, de novo... Na minha cabeça, eu era William Bonner. Era só uma questão de processo, era uma questão de tempo e disciplina. Tempo, disciplina, perseverança. Senão não vai rolar. Perfeito. Acho que esse negócio da comunicação é um ponto muito importante também, né? Eu fiz um vídeo há uns meses falando sobre algumas habilidades que podem mudar a vida da pessoa, né? Então, tem a questão do... Porque sempre usam aquele dilema, né? É sorte ou é talento? E acho que tem muito mais coisa além desses dois. A sorte é o que eu deixo por último, na verdade, né? Então vai ter o talento, a pessoa que é talentosa pra caramba, que já nasce com uma habilidade, tipo um jogador, sei lá, por exemplo. Tem cara que é inacreditável, que faz quando é criança já, né? Mas aí um ponto muito importante é a persistência, que você falou aqui em algum momento. No livro Quem Pensa Enriquece, o Napoleão Hill, ele entrevistou acho que 25 mil pessoas, se não me engano. Só cara bem sucedido. Aí ele falou que a maioria só alcançou o sucesso depois de muitas derrotas, né? Aí ele dá um exemplo, ele fala que... Acho que Henry Ford e um outro cara lá que eu não lembro quem que foi. Qual que é o inventor da lâmpada, se não me engano? Thomas Edison. O Thomas Edison. Ele falou, cara, eu entrevistei eles dois. Eu posso te garantir, não teve nenhuma habilidade que eu vi naqueles caras, a não ser a perseverança. Tipo assim, quase que falando, mano, os caras não eram nada. É meio burro, não era estudado, mas o cara, ele botou. Eu vou criar um carro, uma linha de produção e todo mundo vai ter carro um dia. Aí ele fala, mano, o cara não tinha nada, mas ele perseverou por muito tempo, né? Aí, alguns outros pontos, a comunicação, eu acho que é muito importante, né? Eu gosto de pensar, né? Tipo, imagina que você é um recrutador. Claro que vai depender da profissão isso, né? Mas, pô, chega um cara que tem um currículo com 8 páginas, só que você faz uma pergunta... Aí você chega o outro que tem um currículo de uma página, não, eu sou isso, sabe, gente desenrolada? Sim. Você ganha com o desenrolar. Sim. Né? Você, mano, você viu que pessoa, nossa, o cara fala bem, a mulher fala bem, né? Extrovertida e tal. Claro que nem todo mundo vai ter essa, mas é uma das habilidades, né? Outra coisa que eu acho que pode ser muito bom é a questão do network. Querendo ou não, você se juntar com pessoas... Aqui eu tenho algumas reservas com relação a isso. Que eu sei que... Eu acho que o network é muito top. Que, para quem não sabe, né? Conhecer pessoas. Quanto mais pessoa conhecer, melhor. Principalmente pessoas que são especialistas em algo. Só que às vezes eu acho que o pessoal gera meio que uma ilusãozinha. Tipo assim, o network é super bom. Eu liguei pro Flávio Augusto e fechou um negócio de 50 milhões. Tá, cadê o número do Flávio Augusto pro pobre? Né? Então, assim, eu acho que você tem que ir indo no seu network de acordo com a sua possibilidade. Começa a andar com gente mais inteligente, começa a andar com gente que tá num propósito melhor, começa a andar com gente que tem uma habilidade específica. Eu posso não conhecer o cara mais famoso do mundo, mas eu tenho um advogado que é especialista em alguma coisa, eu tenho um cara que é professor em algo. Eu, por exemplo, como youtuber, eu tenho o número de um monte de cara que mano, me tira uma dúvida, esse bagulho aqui, eu tô falando asneiro ou é isso mesmo, sabe? Então eu tenho uma rede de apoio, né, que o pessoal ia chamar de mastermind, sei lá. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer pessoas. Hoje em dia, infelizmente, cara, você entra mais numa empresa por causa de indicação do que por causa do seu currículo. Então, conhecer gente, eu acho que é importante. Teve outros aqui que eu não lembro quais são. Tipo, tem um que eu falei, por exemplo, beleza.
Pô, tem gente que é bonito, é burro pra caramba, mas é bonito, você deu bem na vida, né? Então, eu lembro que eu falei várias coisas que podem fazer alguém se dar muito bem na vida.